Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje estamos aqui com outro carro elétrico, também chinês, como o da semana passada, que foi o Dolphin. Hoje nós estamos com o GWM Hora 03 na versão Skin, que é a versão de entrada. Ela é vendida por R$150 mil e a gente sabe que também o Hora 03 ele tem a versão GT, que é vendido por R$184 mil. Qual que é a diferença básica entre um e outro? A parte de motor, potência, são iguais. A diferença está no tamanho da bateria. Enquanto esse daqui nos dá 232 km de alcance com uma carga de bateria, isso pelo ciclo do Inmetro, a versão GT nos dá 319, ou seja, é praticamente 40% a mais de alcance. É bastante, né? E por isso que tem essa diferença de valores. Então, o que eu diria desse carro aqui? Por essa autonomia, ou por esse alcance da bateria, ele é basicamente um carro para uso urbano, tá? Mal e mal dá para sair daqui de Campinas e ir para São Paulo e voltar sem necessitar de um complemento de carga de bateria. Mas vamos conhecer o carro porque ele tem muita coisa que eu acho bacana, que eu gostei. Vocês sabem que no Auto Entusiastas nós não fazemos comparativo, carro A versus B. Então eu deixo o comparativo por vocês. Semana passada eu fiz o Dolphin EV e hoje eu estou fazendo o Hora 03 Skin. O comparativo é por vocês. Uma das coisas que eu gosto nesse carro é a parte de desenho. Esses faróis ovalados, esse paralama pronunciado aqui, o capô. Tem gente que fala que isso aqui lembra um pouquinho o Porsche, tem outros que falam que lembra o Fusca. Eliminaram aquela grade, né, que os carros elétricos normalmente têm aquela grade falsa e deixaram realmente a grade necessária aqui na parte de baixo. Eu gostei bastante, esses detalhes também cromados acaba dando um pouquinho daquele efeito joia no veículo. Ele tem 2.650 de entre-eixos, 4.235 de comprimento total, um ângulo de ataque e o ângulo de saída bom para o veículo e logicamente vai dar uma boa distribuição interna nos bancos, né? Espaço para o banco dianteiro e banco traseiro. Na parte de rodas e pneus, o que a gente vê? Eu gostei desse estilo dessa roda, 5 raios, né? Essa calotinha aqui onde estão os parafusos, disco nas 4 rodas, sendo que na dianteira é ventilado. O pneu dele é um 215 50/18. Aqui eu acho que exageraram um pouco demais, é um pneu largo demais para um carro desse tamanho. Se é um carro que você busca eficiência, não precisaria de um pneu tão largo como esse aqui. E aqui na parte traseira, esse defletor do teto, justamente para melhorar um pouco a aerodinâmica, a gente vê que é uma carroceria bem no estilo hatch e tem um detalhe que me chamou já atenção no Dolphin e me chama atenção nesse carro aqui também. Falta de um limpador de para-brisa traseiro aqui nessa versão hatch. E esse carro tem uma outra coisa totalmente diferente. A gente vê que aqui nos cantos, né, dos paralamas traseiros não tem a lanterna. A lanterna do carro está aqui, ó. Essa é a lanterna, esse aqui é a luz de freio, né, que compõe a luz de freio, e isso aqui é simplesmente um defletor adicional. Então é um detalhe um pouco diferente, que por outro lado tem uma vantagem, né? A gente sabe quanto é que custa na reparação uma lanterna. Então com esse carro aqui, esse custo de reparação fica mais baixo, logicamente. Na parte do porta-malas, a abertura é aquela tradicional que a gente conhece, né? Tem 2 molas a gás aqui para fazer a abertura, tem essa tampinha adicional aqui, são 228 litros de capacidade com o banco na posição normal, e é o que a gente vê aqui, ó. Embaixo do tampão, ele não tem step, ele tem o kit de reparação, o triângulo tem um lugar aqui bem localizado para colocá-lo, e temos também um carregador de bordo, né? Que é aquele carregador de emergência. Vai viajar, parou em algum lugar que não tem um carregador de parede, você usa esse daqui que pode ser ligado em 110 ou 220 volts.
logicamente que a velocidade de carregamento com esse daqui é um pouco menor, né? Agora, uma coisa que me chamou bem a atenção nesse carro, já desde a primeira vez que eu vi, normalmente esses pontos de fixação superior, né, para Isofix aqui no assento infantil, normalmente a gente tem esse ponto superior em duas posições. Nesse carro aqui, ele vem com 3 posições e a gente vê que o encosto traseiro é dividido 1/3, 2/3. Então são algumas coisas positivas que a gente vai identificando nesse GWM Ora 3. Ele utiliza, obviamente, um motor elétrico aqui dianteiro, tração dianteira, de 171 cavalos e 25,5 kgfm de torque, aquele torque instantâneo que a gente conhece bem num carro elétrico. Esse carro aqui é um pouquinho mais pesado, ele pesa 1.540 quilos, mas com esse motor de maior potência, ele faz o 0 a 100 em 8,2 segundos. E a velocidade máxima é de 160 km por hora. A parte de sistemas de controle aqui, eletrônico, tem um subchassis adicional, fixado aqui por cima das longarinas, tem aquela bateria de 12 volts normal, que é a bateria para alimentar todos os sistemas elétricos do carro, né? Os sistemas de arrefecimento, tanto do motor elétrico, do conjunto aqui de controle e da bateria, a gente vê também que tem 2 reservatórios que trabalham com pressões diferentes e, obviamente, temperaturas diferentes. Então tem o radiador aqui, obviamente o radiador deve ter uma divisão, para cada parte dele trabalhando com uma temperatura diferenciada. E o sistema de ar-condicionado, ele é elétrico, né, uma bomba elétrica que faz todo o bombeamento do gás do ar-condicionado. A parte do sistema de freio, ele tem o normal que a gente conhece, né? O sistema hidráulico, o sistema hidrovácuo ali, e isso tudo combinado com a regeneração elétrica que nós vamos ver já já. Fazendo agora aquela avaliação do banco traseiro, né? A gente veja aqui na porta, a vedação para a parte de ruído de vento nesse carro está colocada na própria porta, como os carros mais top que a gente conhece. Tem essa vedação aqui da porta e a vedação principal aqui, né? Então, essa daqui, ela acaba pegando nessa parte, deixando isso aqui um pouco mais limpo. Eu tenho 1,81 m de altura, o banco dianteiro está regulado para a minha posição de dirigir e olha só que interessante, bom espaço que eu tenho aqui para os joelhos, bom espaço que eu tenho para os pés, aqui dando aquela ajustada do encosto de cabeça, eu vejo que o ângulo do encosto é muito bom, muito confortável aqui, posição de sentar aqui, não é tão alta, mas você vê que eu tenho bastante espaço aqui para a cabeça, tenho 3 alças de teto, uma boa fixação, esse forro em cor clara me dá mais espaço ainda no interior, essa sensação, né, de maior espaço. E aí o que eu vejo? A parte de estofamento. Esse carro ele é fornecido, está sendo vendido, né, em 4 cores diferentes externas. E para cada cor externa, ele tem uma cor interna também. Então, depende da cor que você escolher, se escolher um branco, por exemplo, o interior do veículo é muito mais claro. Então é bem bacana toda essa decoração que a GWM decidiu trazer para cá. E no caso desse preto aqui, ele adota esse pretinho básico, as costuras em azul, e aqui em cima ele entra com um xadrez. Bom, e antes de a gente fazer a avaliação completa aqui da dianteira, vamos ver como é que está o volante em relação ao banco, né? Aqui eu não vou nem precisar usar uma trena para medir, porque a gente já vê aqui, ó, esse fio de prumo colocado bem no centro do volante, ele cai exatamente nessa costura central do banco. Então mostra que o banco ele tá, o volante ele está bem centralizado com o banco. Isso é uma coisa muito boa para quem está dirigindo, no conforto principalmente. Bom pessoal, agora que a gente já conheceu um pouco do carro, a chave ela é do tipo presencial, tem um lugar legal para colocar ela aqui no console central. Outra coisa que eu gostei nesse carro, essa parte do console central, ele tem alguns compartimentos aqui, carregador por indução, 2 tomadinhas USB ali. O pareamento do celular com o Apple CarPlay, ele é feito sem fio,
tanto no Apple quanto no Android. E uma coisa bem interessante, a hora que a gente entra dentro no carro, senta aqui e aplica o freio, automaticamente o carro reconhece que tem alguém já sob comando e ele já faz toda a ativação do carro. O carro está ligado, funcionando, pronto para ser conduzido. Essa parte do quadro de instrumentos e da central multimídia, as duas têm 10,25 polegadas, né? Eu só acho que os caracteres são muito pequenos, muito delicadinhos e acaba dificultando um pouco a visualização. E ela tem aquele sistema automático, né? Ela pode ficar tela branca ou tela escura quando está à noite, ou a sua escolha. Dá para fazer algumas configurações, inclusive do que você quer estar mostrando aqui no sistema, né? E tem uma série de aplicativos aqui, uma série de configurações que você pode fazer no veículo. Essa é uma das desvantagens que eu vejo nesses carros da GWM. A maior parte das configurações de condução você faz aqui através da central multimídia. Então você não tem um atalho preparado aqui no volante. Então tudo que você faz você tem que entrar lá e muitos desses comandos você só consegue fazer com o carro parado. Aqui no volante ele tem aquele sisteminha multifuncional e o sistema de controle de cruzeiro ele acaba sendo aqui por uma alavanca adicional aqui do lado esquerdo do volante, e ele é interessante que ele é do tipo adaptativo, assim como ele tem o sistema de permanência em faixa e o sistema de centragem em faixa, e com um negócio bem bacana que a GWM tem em praticamente todos os carros que ela já apresentou para a gente, ele tem o tal do desvio inteligente. Então se você está numa pista, andando, uma pista de 2 faixas, 3 faixas, e tem um carro na faixa central e você está fazendo a ultrapassagem, esse desvio inteligente, ele joga o carro um pouquinho para a esquerda para te dar um pouco mais de espaço na ultrapassagem e depois volta para o centro da faixa. É o que eles chamam de sistema autônomo nível 2 Plus, ou nível 2 mais, ou seja, um pouquinho mais do que o nível 2. Então é bem legal também isso, e principalmente num carro desse tipo aqui, num carro de entrada, você ter esse tipo de recurso. Bom, agora que a gente já conheceu um pouquinho, vamos sair lá, vamos até o posto, vamos dar uma olhada por baixo desse carro e depois a gente volta para fazer a avaliação completa. Chegamos aqui no posto Avenida Sousas, em Sousas, e vamos fazer aquela verificação por baixo do carro. Primeira coisa que a gente vê é aquilo que eu já comentei. O ângulo de ataque, ele parece ser muito bom. Você não vê nenhuma raspada mais acentuada aqui. Tem aqueles defletores que a gente está acostumado a ver para quebrar um pouco do ar e deixar o ar mais limpo por baixo do veículo. Nessa parte frontal, tem todo esse fechamento por baixo aqui do motor elétrico, justamente para proteger impurezas e para melhorar o fluxo de ar. A suspensão dianteira é do tipo McPherson. Você vê aqui, o braço de controle inferior, ele é duplo em termos de chapa, é bem reforçado. O articulador, ele é prensado no braço, ou seja, para a questão de manutenção, isso vai exigir praticamente a troca do braço completo. E ele tem a bucha dianteira na horizontal, a bucha traseira na vertical, dando um pouco mais de conforto e controle na estabilidade do veículo. Barra anti-rolagem, bola helicoidal, amortecedor pressurizado. E tem essa barra aqui, que sinceramente eu não entendi para que existe essa barra aqui. É uma coisa que eu vou ter que ligar para o pessoal da GWM para entender para que serve essa barra. E a gente vê aqui todo esse fechamento da parte frontal e chegamos na bateria. A gente vê que a bateria está fixada aqui nas laterais do monobloco, ou seja, trazendo bastante estrutura. E a bateria termina aqui com essa fixação traseira, a suspensão tipo eixo de torção. A gente vê que é um eixo tubular hidroformado para formar essa parede dupla aqui. Com isso, ele dispensa a necessidade de uma barra anti-rolagem. A própria barra aqui já dá toda a estrutura que precisa. E a gente vai ver que o nível de rodagem de aspereza desse carro é bom. E um dos grandes contribuidores
é justamente essa bucha do eixo traseiro. Vê que é uma bucha com um diâmetro bom, né? Isso aí acaba isolando bastante o ruído que vem por aqui. Na parte da mola helicoidal, de constante elástica linear, na parte inferior tem um apoio de borracha e outro apoio de borracha na parte superior. Amortecedor pressurizado. No freio traseiro a gente vê o acionamento eletromecânico aqui do freio. Na parte traseira a gente vê esse fechamento aqui que tira, né, todo o fluxo de ar aqui do para-choque, evitando aquele efeito paraquedas. Com isso o carro fica bom de aerodinâmica. O CX desse carro é de 0,29, ou seja, tudo isso colabora com o melhor fluxo de ar. Agora que a gente já conheceu o carro por baixo, vamos lá fazer a avaliação completa dele. Bom, pessoal, chegamos de volta aqui em Joaquim Egídio. A parte de aspereza, apesar desse pneu de série 50, ele passa bem aqui como aspereza geral, e até a movimentação, né, nessas irregularidades, o carro vai bem também, bem compatível com um carro compacto, um hatch compacto, né? Não dá para querer também que a gente tenha um carro super luxuoso nessas condições aqui, com esse tipo de suspensão. E a hora que a gente entra no asfalto, ainda com algumas irregularidades, a gente vê que ele vai bem também. Aqui na primeira lombada ele passa bem. Nas lombadas mais curtas acaba tendo ruído de queda de roda, tanto na dianteira quanto na traseira. Então isso é uma coisa que os chineses precisam trabalhar e melhorar nessa parte aí. O diâmetro do volante ele é um pouquinho maior do que o normal que a gente tem visto, mas ainda está num diâmetro bom. E o que eles fizeram? Por que tem esse diâmetro maior? Porque aquela tela lá do quadro de instrumentos, ela é uma tela num tamanho bom, então ficou bom para visualização daquela tela. O sistema de direção ele tem assistência elétrica, e através da central multimídia ali a gente tem 3 curvas de esforço que pode ser ajustado. Seria a curva normal, a curva de conforto, que seria um pouco mais leve, e a curva esportiva, né? Não é uma direção muito rápida que acaba causando desconforto. Eu percebo que ela dá bastante precisão no esterço, bem confortável de dirigir mesmo. Na parte de desempenho, a gente vê aqui, né, naquela aceleração, principalmente naquela retomada de velocidade, com aquele torque instantâneo, o elétrico ele é bom por causa disso, né? Você dá uma acelerada mais forte aqui, ele cresce rapidamente de velocidade. Não é um carro super esportivo, mas é um carro que ele fica agradável para dirigir no trânsito, na cidade e até na estrada também. Na estrada ele vai muito bem, 120 km por hora é uma velocidade fácil de ser alcançada com ele na estrada, né? E o sistema de acelerador e freio, aqui eu estou com o sistema de One Pedal ativado. Então a cada tiradinha de pé que eu dou, eu tenho uma regeneração de energia que acontece e tem um freio motor mais pronunciado. Você pode, pela central multimídia aqui, simplesmente desativar esse sistema caso não esteja confortável de dirigir assim. Mas depois que você acostuma a dirigir dessa maneira, eu digo que poucas pessoas desativam isso. É só uma questão de acostumar com ele primeiramente. A gente tem 3 modos de condução que são selecionados por um botão aqui do lado esquerdo, que é o Eco, o Normal e o Sport. Mas tem também um quarto modo, digamos assim, que seria o modo automático. Ou seja, ele percebe como é que você está dirigindo e vai fazendo a calibração de acordo com o que você está indo. Então fica bem legal. Se você está numa condição mais econômica, ele entra com o modo Eco. Se você está numa condição de aceleração mais forte, ele entra o modo esportivo.
eu gostei bastante dessa opção que o carro nos dá. E com relação a frenagens, a gente tem aquilo, né? Tem o freio regenerativo e obviamente você tem o freio no pedal. E também, né, alguns carros não têm uma boa intersecção, né, entre o freio regenerativo e a aplicação do pedal de freio. Aqui no Hora 03 eu gostei dessa comutação entre um e o outro. Ela é bem progressiva, tanto a hora que você aplica o freio, quanto a hora que você solta o freio e volta para a regeneração. A rolagem da carroceria não é pronunciada, ele está bem contido. Outra coisa que a gente vê, a bateria, né, que está posicionada aqui sobre o assoalho, ela acaba rebaixando o centro de gravidade do veículo, então faz com que ele fica melhor nesse aspecto. Nesse trecho de curva mais acentuada, você sente segurança, firmeza, né? Firmeza na suspensão, na direção. Você não é um carro gelatinoso aí de ser conduzido, né? Apesar dos seus 1.540 quilos, ele é bem agradável. Nesse outro trecho de curvas aqui, um pouquinho mais acentuadas, também pode forçar um pouquinho, o carro não incomoda. Na porta de carregamento elétrico, que fica aqui no paralama do lado esquerdo, ela tem o tipo 2 e o tipo CCS, que é para corrente contínua. Em tipo 2, com corrente alternada, ele aceita a carga de até 11 kW. Ou seja, a bateria tem 48, 11 kW, seria mais ou menos 5 horas, 4 horas e meia, para fazer o carregamento completo de 0 a 100%. E em DC, que seria corrente contínua, usando os carregadores rápidos, ele recebe até 64 kW. Se a bateria tem 48, ou seja, em muito menos de 1 hora, praticamente 45 minutos, vai de 0 a 100%. Como a gente nunca chega a 0 e nunca precisa estar em 100%, é uma carga praticamente rápida que você consegue fazer e ter mais 200 quilômetros de alcance. Outro trecho de curva da Estrada das Cabras que a gente gosta bastante, que é esse aqui. Nesse balanço dianteira esquerda, a gente não percebe também essa rolagem da carroceria, fica bem agradável. E o banco também acaba dando uma boa firmeza aqui nessas curvas, na suporte lateral. O conforto do banco é bom, não me incomodou em nada, nenhuma pressão a mais. Tem um bom apoio para a coxa aqui na parte frontal. Tem ajuste de altura, são todos manuais, fácil de encontrar uma boa posição para dirigir. Essa visibilidade de 360 graus também fica muito boa. Os espelhos retrovisores, eles têm aquele alerta de ponto cego, facilita também bastante na condução. Quando você está fazendo manobras muito devagar, vamos aqui, fazer aqui, vamos entrar aqui à direita, automaticamente entra a câmera aqui no painel, então isso também dá segurança, né, para você não pegar uma guia, um buraco, um poste, aqueles postinhos baixinho em manobras, né? Então esse é outro ponto bem positivo que esse carro acaba entregando para a gente, né? Eu gostei bastante dessa parte de conforto, toda essa parte de toques, né? Todos esses materiais aqui, o revestimento do volante, painel todo com revestimento, acaba trazendo um pouquinho de luxo a mais para essa categoria de entrada. Aqui, ó, outro item de conveniência é o porta-óculos aqui no teto, ou seja, são pequenas coisas que acabam agradando para o uso geral, né? E em termos de garantia, esse carro oferece 5 anos de garantia para o carro todo, 8 anos para a bateria ou 200 mil quilômetros para o carro ou bateria. A GWM, ela, nessa fase inicial de vendas, ela está garantindo
85% da tabela FIPE na recompra desse carro no futuro. Então é outro aspecto que eles vêm oferecendo que é bom também para dar segurança para quem está querendo entrar nessa nova marca aqui no mercado. Você pode fazer a compra pelo site, que tem uma parceria com o Mercado Livre. Você paga uma entrada de R$9.000 e a partir daí a concessionária entra em contato com você e você complementa a compra, complementa o pagamento, financiamento, etc, etc, e é feita a entrega domiciliar. E nos casos de revisão ou de reparo, eles estão também garantindo um carro substituto. Então, são vários benefícios que eles estão oferecendo, logicamente, para comprar a confiança do mercado, né? Se você gostou também desse vídeo, deixa o seu like aí pra gente, deixe seus comentários. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.